Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na alegria de nós sermos seguidores de Jesus, na alegria de nós realizarmos a vocação de discípulos, missionários de Jesus Cristo, nunca é demais ter presente a importância de nós refletirmos sobre a nossa conversão. Como é importante abrirmos o nosso coração e suplicar ao Espírito Santo que opere em nós a maravilha da conversão. Sobretudo porque, como nos ensina Jesus no Evangelho de hoje, corremos o risco de, no decorrer da nossa caminhada, perder a consciência de que somos necessitados de conversão. Por causa do mistério do pecado, por vezes, somos dominados pelo orgulho, somos dominados pela vaidade, e com isso achamos que em nós, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, não há nada que ser mudado, não há nada que deva ser transformado, por orgulho, por vaidade. E por isso Jesus nos chama a atenção, para nós, com a ação da graça de Deus, motivados pelo Espírito Santo, olharmos para nós mesmos. Um olhar de fé, não com um olhar de condenação, mas um olhar de fé, que nos ajude a ter esta percepção daquilo que em nós precisa ser mudado, precisa ser convertido, precisa ser transformado, para que realmente possamos fazer valer o nosso compromisso com Jesus, nosso Salvador, fazer valer o nosso testemunho de fé, como homens e mulheres chamados por Deus para participar do reino de Jesus. Conversão, irmãos e irmãs. A capacidade de olhar para si mesmo, a capacidade de olhar para si mesma e perceber o que em mim precisa ser mudado, o que em mim precisa ser convertido. Os orgulhosos, os vaidosos, os arrogantes, até mesmo buscando no seu dia a dia comprometer-se com a vida da igreja, comprometer-se com a caminhada de fé, não conseguem perceber em si o que deve ser mudado, o que deve ser convertido. E aí, pelo contrário,
se colocam na atitude de juízes, condenando, apontando os erros dos outros, tendo aquela alegria, mas uma alegria falsa, de apontar os pecados que as pessoas cometem, sem qualquer compromisso com a própria conversão. Os orgulhosos, os prepotentes, caem nesse mal, caem nesse pecado, e muitas vezes sem perceber. Julgam a todos, condenam a todos. E como Jesus nos ensina no Evangelho, é importante ter esse cuidado. Vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. Sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Julgando que estamos prestando um serviço à verdade, apontando os erros dos outros, caímos no grave pecado desta cegueira espiritual que nos impede de perceber nossos próprios erros, a trave que deve ser tirada dos nossos olhos. Por isso, irmãos e irmãs, nunca é demais ter presente que no decorrer da nossa caminhada é preciso ter atenção à própria conversão. E assim, Deus nos dará a graça de não ser julgadores, juízes dos outros, mas de, no amor fraterno, ajudarmos os irmãos e irmãs também em seu processo de conversão. Mas não como juízes, arrogantes, prepotentes, orgulhosos, que julgam, condenam, como se fôssemos os donos da verdade. Somos servidores da verdade, e no serviço à verdade, prestamos também esse serviço de amor fraterno, ajudando os irmãos e irmãs em seu processo de conversão. Portanto, cuidado. É o apelo que Jesus faz a todos nós. Cuidado, atenção para o próprio processo de conversão. Nós ouvimos na primeira leitura que Deus, no seu imenso amor, faz um chamado a Abraão. Sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Em nosso processo de conversão, também é importante não sermos pessoas obcecadas pelo pecado, tendo diante de Deus uma visão honesta em relação a nós mesmos, que precisamos de conversão, precisamos de libertação, precisamos de purificação. O olhar de fé nos ajudará a perceber que também nós, como Abraão, somos pessoas dotadas de uma vocação, de um chamado. Nem tudo em nós é pecado. Às vezes, nos deparamos com irmãos e irmãs que vivem uma obsessão pelo pecado, uma obsessão doentia, como se tudo em sua vida, ou como se tudo na vida dos outros, fosse somente pecado. Nós temos uma vocação. Desde o batismo, fomos chamados por Deus para sair da terra da escuridão, para sair da terra do pecado
e realizarmos a nossa vocação, o nosso chamado à santidade, no seguimento de Jesus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos concedeu a vocação de discípulos, missionários de Jesus. Nós recebemos inúmeros talentos da graça de Deus. Não somos somente pecado, não somos somente erro, não somos somente escuridão, trevas, não. Quantas graças Deus nos tem concedido, não é verdade? Quantos talentos todos nós possuímos. Por isso, em nosso processo de conversão, é importante sim valorizar o nosso chamado. É importante sim, no nosso dia a dia, viver com fidelidade o chamado que Deus nos faz para segui-lo, para seguir Jesus, colocar em prática os seus ensinamentos, para que no nosso dia, no testemunho da fé, possamos colocar os nossos talentos a serviço, a promoção do bem na vida dos nossos irmãos e irmãs. E dessa forma, certamente Deus nos dará a graça de superar nossas fraquezas, superar nossos pecados, porque nós não somos somente pecado. Apesar das nossas fraquezas, quantas graças, quantas maravilhas, quantos talentos Deus nos concedeu. Na fidelidade ao seu chamado, Abrão se tornou de fato nosso pai na fé. Um homem que trouxe para a humanidade a bênção de Deus. Isso também acontecerá com cada um de nós. Bênção de Deus para a nossa vida, bênção de Deus para a nossa família, bênção de Deus para as pessoas com quem nos relacionamos, na medida em que vivemos com fidelidade o nosso chamado. Deus nos dará a graça de, no processo de conversão, progredirmos na produção de frutos de santidade, progredirmos na produção de frutos de amor, misericórdia e justiça. Por isso, irmãos e irmãs, tendo presente a importância da conversão pessoal, que nós também realizemos a nossa vocação, nosso chamado a Deus, como Abrão foi fiel ao chamado que Deus lhe fez. E assim, certamente teremos a graça de superar nossos pecados, produzindo autênticos frutos de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.